Salve, salve, estudantes dos livros Universo em Desencanto. Sejam bem-vindos aqui neste canal, onde eu, Cris e o Júlio César traremos para vocês conteúdos racionais, falados em forma de verso e prosa. Lembrando que estamos também no Facebook. Temos a participação mais que especial dos colaboradores Sandro, de Teófilo Otoni, e Roseli de São Paulo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do programa e compartilhe. Mensageiros da Concórdia Universal. Racional, raciocínio, raciocínio racional. O que é racional? Racional é puro, é limpo e perfeito. Amor, fraternidade, humildade, tolerância, sinceridade, compreensão. Estudando a cultura racional. Essa é a única forma de resgatarmos as 7 virtudes perdidas, que são elas: Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Advertência. Primeiro volume da obra, página 14. A vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada, e os seres orgânicos imperam no digladiamento, na digladiação da vida. A vida, para ser bem formada, bem constituída, firme, equilibrada ao bom viver, é preciso que os seres orgânicos e as organizações sejam todas paralelas ou adequadas ao modo de que se constitui a vida. Que a vida também é constituída de diversas organizações e de diversos meios do poder da vida. O poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para equivaler à vida. O que vale o vivente ter vida? Viver e não saber viver? Não vale nada, porque quanto mais procura se organizar na vida, mais se desorganiza. E se desorganizando, mais o sofrimento o vem tragando e mais sofrimento. É como a maré, sempre contra a maré dentro do mar revolto. E assim, estas tempestades que reinam na vida do vivente, que naufraga essa vida preciosa, por estas tempestades feitas por não saber viver, e fica o vivente a imaginar e a dizer: quanto mais eu procuro o bem, mais ele de mim se distancia, mais longe fica, ou talvez no infinito, porque não enxergo o que vou fazer na vida. E fica o vivente neste crepúsculo amargo, neste sonho de sofredor desesperado, neste sonho de lágrimas, neste pesadelo infernal, pensando uma infinidade de coisas e não sabendo como resolver o seu ideal. A luz da razão está no se conhecer. Estamos aqui neste mundo cheio de encanto para nos lubridiar, nos iludir, nos enganar. Como tudo é lindo, lindo e passageiro. Tudo passa, tudo acaba assim, do nada. Hoje de um jeito, amanhã de outro. Hoje existe, amanhã não existe mais. E a gente aqui, condenado a sofrer, a aceitar tudo aquilo que nós não podemos mudar, esperando as coisas mudarem por si mesmo. Tentamos ser calmos, obedientes,
implorando por um afago, por uma resposta para tanto sofrimento, tanta desigualdade, tantos mistérios, tantos porquês. Somos uns iludidos. O poder de todas as dúvidas, todas as soluções estão nos livros Universo em Desencanto. Nos resta ler, praticar todas as verdades e soluções que estão contidos nele. Queremos dar os parabéns aos caravaneiros que fazem seus trabalhos racionais, fazem sua divulgação com seriedade, com respeito. Somos os representantes da cultura racional. Somos sagrados por termos em mãos os livros com os ensinamentos do racional superior. Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir seu eu? A cultura racional nos ajuda a crescer e eleva a quem está conosco ao nosso redor. Ela nos ensina a acender nem que seja uma vela, ao invés de amaldiçoarmos a escuridão. A sombra da lembrança está presente pelos caminhos da nossa vida. Isso a gente não pode apagar. Hoje cedo, Júlio me ligou e perguntou do que falaríamos no programa. Vamos lá, povo de branco. Eu faço academia há muitos anos, desde adolescente, mas nunca pensei em fazer uma faculdade de educação física. Optei em estudar psicologia. Queria muito contribuir com a saúde mental das pessoas e principalmente com a minha. Queria aprender a lidar melhor com os sentimentos, podendo assim evitar doenças da mente como depressão, ansiedade, transtorno bipolar e vários outros. Mas, mesmo depois de formada, minhas dúvidas não cessaram. Os porquês estavam lá. Por que disso? Por que daquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Não tinha respostas. Ninguém sabia responder. Ninguém sabia o porquê. Eu costumava acreditar somente naquilo que meu toque podia sentir. Bom, antes que me questione, não vejo o ar, mas eu o sinto. Enfim. Durante esses anos na academia, observava as mudanças através do tempo. Sempre via as mesmas pessoas a cada dia que passava com uma forma física diferente. Me olhava no espelho e me perguntava: não treino direito? Não me alimento direito? Não durmo direito? Porque estou quase igual desde quando comecei. Aí eu descobri a grande façanha dos alunos fortes, musculosos. Suplementos, alimentação balanceada e 8 horas de um bom descanso. Bingo! E se eu não suplementar? E se eu não me alimentar corretamente e muito menos dormir essas 8 horas? Bom, eu consigo uma tonicidade muscular, mas longe dos grandes músculos desejados por muitos. Lendo os livros Universo em Desencanto, desenvolvemos o nosso raciocínio e assim podemos entender os porquês da vida. Já assistiram um filme 2 vezes ou mais? É como um filme. Você assiste uma vez e acha que entendeu. Assiste a segunda e diz: nossa, não tinha prestado atenção a esse detalhe. Os livros também é assim. Você lê, acha que entendeu, lê de novo e entendeu de outra forma. E assim é o aprendizado. Os suplementos para desenvolver os músculos é opcional, mas os livros são indispensáveis para desenvolver o raciocínio. E é natural.
As pessoas são vaidosas, são orgulhosas, são, ou melhor, querem ser donas da verdade alheia. Você me julga? Você me conhece? O que você sabe sobre mim? E sobre você? Você se conhece? Analisa seu comportamento, suas falas, grita com as pessoas? Se acha melhor que muitos? Faz tudo isso, mesmo tendo os livros em mãos e fazendo as leituras diárias? Por isso o racional superior diz: leia e releia, quanto mais lê, melhor. Quem sabe um dia você possa se despir de tanta arrogância e falta de educação para com o outro. E a esperança é a última que morre, já diziam meus avós. Aparências, muitos se ligam nela. As aparências enganam e muito ao passar do tempo. Mas o caráter não. Muitos o têm bom, outros nem tanto. Alguns outros, melhor se nem tivesse. Mas caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. É um conjunto de qualidades e defeitos, valores e firmeza moral. Portanto, não tem como nascer sem, infelizmente. Agora é vocês tratarem de ser mais persistentes na leitura, para desfrutar de todo o conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Povo de branco, vamos fazer o bem sem olhar a quem. Mudando de assunto, de alho para bugalho. Vocês conhecem a música Apoteose? Eu a escutei pela primeira vez, na primeira vez em que fui ao Retiro Racional. Eu ainda era uma iludida, vivia encantada. Mas esse assunto deixo para a próxima pausa. Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal. Desencanto, desencanto. Veio o livro Universo em Desencanto. Desencanto, afinal, para a volta ao mundo racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista sem igual. É a luz da salvação da humanidade. É a luz racional. É a luz racional. Salve a todos e deixo vocês com a prosa da Roseli de São Paulo. Saudações racionais. Sou a Roseli Duarte, do interior de São Paulo, estudante de cultura racional. Vou compartilhar com vocês uma mensagem que está contida no título Os Entendimentos da Natureza com o Ser Humano, segundo volume da réplica, página 25 em diante. As flores brilham sorrindo com seu perfume agradável, e assim tem flores lindas sem perfume, como também tem flores lindas com perfume, e daí surgem as aparências. Nem tudo que parece ser é, como assim as lindas flores se apresentam. As com cheiros e as sem cheiro, as perfumadas e as sem perfume. Assim como as flores são, existem as pessoas também. Tem pessoas que parecem ser aquilo que não são, e tem pessoas que são justamente as perfumadas. As sem perfume aparentam ser aquilo que não são,
e as com perfume justificam com seu perfume aquilo que são. E assim são as pessoas que muitas vezes pensam que são o que não são. Se confunde com as aparências de pensar ter perfume sem ter. Como quem nasceu para ser isto ou aquilo e é. E quem nasceu para nada ser, mas procurando aparentar o que não é. E assim são as criaturas que se confundem umas com as outras, por aparentar aquilo que não é. Tem flores bonitas, lindas, mas perfume não tem. E tem flores que não são lindas, mas perfume tem. E assim são as criaturas que julgam ser o que não são, por não ter condições que possa justificar a sua ação de querer ser aquilo que não nasceram para ser. Por isso os modos, os gênios e a conduta de todas as criaturas são muito diferentes. Cada um com seu modo, com sua conduta diferente um do outro. As flores são igualmente as criaturas. Tem flores de todas as qualidades, tamanhos e feito. Assim são as criaturas, nos seus modos, nas suas maneiras e nos seus pontos de vista. E assim como tem flores venenosas, e criaturas também, as flores sem veneno. Todas as flores têm vida e quem tem vida fala. A flor fala porque tem vida, mas o ser humano não entende. É a mesma coisa. Os espíritos falam uns com os outros no espaço e ninguém entende nem escuta. Cada qual na sua formação, na sua categoria, no seu entendimento. A flor fala, chora, a venenosa é brava e a boa já não é. Todos falam dentro de sua categoria, uns com os outros, e por isso que ninguém ouve os habitantes do espaço falarem uns com os outros, como também não veem as flores falarem, não ouvem, porque cada qual na sua categoria de formação. Tem flores que só transmitem o bem e tem flores que só transmitem o mal. Assim são as criaturas, tem criaturas que só transmitem o bem e tem criaturas que só transmitem o mal. A flor é que nem um pensamento, ninguém vê o que vai no pensamento do outro. E assim são as flores, ninguém vê elas conversarem, ninguém vê o que transmitem, o bem transmitir, ninguém vê o que transmitem, o mal transmitir. Porque tudo que tem vida, basta ter vida para se comunicar entre si, dentro de sua categoria. As flores têm uma insignificante duração, por a flor ser considerada um objeto, um ser de consternação, um ser que pertence à linha de consternação. Tem pouca duração, porque a consternação é um sentimento passageiro, é um sentimento vago e por isso a pessoa está hoje consternada, por isso ou por aquilo. E daí os dias acabou a consternação. Então o reinado das flores é um reinado suplementar de uma categoria somente para enfeite ou para beleza. E por isso foi adotada para enfeitar altares, as residências e para enfeitar com seu perfume as pessoas. É um símbolo de sentimento e ternura ou de amargura ou de alegria. As flores cantam, as flores têm suas melodias e as flores transmitem no pensamento do ser humano melodias lindas, músicas lindas. E ainda costumo dizer, essa música é tão linda como uma flor. Porque a flor transmite no pensamento do ser humano, transmite com seu perfume o cheiro maravilhoso, como transmite no pensamento. A flor rege a sua essência salutar no pensamento do ser humano, alegria ou dor. A flor é um predomínio da natureza e por isso todo vegetal transmite a sua florzinha, dá a sua florzinha, querendo dizer, nós também, na nossa categoria, vivemos florindo. Florindo porque não precisamos de ninguém para viver. E o ser humano depende de nós para viver. Nós temos vida e por isso alimentamos vidas. Porque a humanidade é toda mantida pelo reinado das flores. A flor tem tanto valor que as abelhas sugam para fazer o mel. O mel é um produto maravilhoso para a saúde do ser humano.
Então a flor tem vida e alimentam vidas e cria vidas. Então a flor é de um grande prestígio sobre a humanidade. E aqui entram muitas flores, assim tudo dentro desse reinado degenerado, que era encantado, deformado e que ninguém nunca soube o porquê de tudo isto. Era assim, as aparências e a multiplicação das mesmas, tudo aparência só. E onde existe somente aparência, não existe verdade, porque as aparências não são verdade e assim rege a vida das aventuras. A vida dos aventureiros cego pelas aparências, e por viverem cego pelas aparências, é que são dominados pela ganância, pela ambição, pela inveja, pelo ciúme, que daí se multiplica as ruínas de quem vive dando valor àquilo que não tem, que são as aparências que compõem a vida do nada por terminar tudo em nada. E por viver dominado por esta tremenda inconsciência, é que a vida se tornou de uma forma tal irresistível de viver. Como aí está a vida, é dura. E nesta dureza estão os sacrifícios e os desânimos, que sacrifica e acaba desanimando. Tudo isso porque fizeram da mentira a verdade, fizeram das aparências a verdade, fizeram das ilusões a verdade. É a causa de todos terem caído neste ridículo de ficarem tontos e desequilibrados por constatar a nulidade da existência de tudo. Porque fizeram deste tudo de mentira verdade. Daí a causa do desequilíbrio por serem traídos por falsas verdades. E todos confusos consigo mesmo e dizendo muitas vezes: eu estou certo ou estou errado? E vendo o erro em si mesmo e dizendo: enquanto existir a vida das aparências, tudo vai errado, tudo vai de mal a pior, como vem vindo toda a humanidade há muito. Quem vive de aparências não tem sossego, quem vive de aparências vive no inferno em vida, porque quem vive de aparências vive em falso. E quem vive em falso sofre as consequências da falsidade, para consigo mesmo e para os demais. Então, o que adianta lutar desta forma, somente para pior ficar? E é por isso que as ruínas humanas, universalmente, se multiplicam assustadoramente. As monstruosidades, as selvagerias, as injustiças e a desumanidade que se multiplicam cada vez mais. As falsidades, as traições, as brigas, as lutas, as revoluções, as guerras, a confusão, se generalizando de uma forma tal que ninguém se entende, todos confusos, todos desentendidos consigo mesmo, uma hora julgando que está entendendo, e daí a momentos já não está entendendo mais nada. Assim a humanidade, sempre em choque uns com os outros. Tudo isto porque fizeram da mentira a verdade, querendo que a mentira seja tida como verdade. E assim se tornando tudo falso, tudo impostor, tudo um embuste, que ninguém aguenta mais a viver desta maneira, e por isso o sofrimento se multiplica assustadoramente. Salve a todos! Sou Sandro Vilas Boas, estudo os livros Universo em Desencanto. A leitura traz o equilíbrio e a imunização. Num poço de luz, fraternidade e amor, o que se deve fazer? Velar sempre
para que as consistências benignas se multipliquem cada vez mais. A todos que contemplam o que devem contemplar. A preguiça, a avareza, o desânimo, isto são para as pessoas que não têm em mãos o que eu vos dou. Nunca se deve contemplar o mal e basear-se nele, porque quanto mais a pessoa contempla o mal e nele se baseia, mais mal fica. Mais se preocupa, mais se desanima, mais vive de tristezas e descontentamentos. Portanto, o vivente que contemplar, amar para melhorar sempre, quem contempla é porque quer ser contemplado, ser servido, e será além do que precisa. Portanto, o tempo que o vivente leva para contemplar o mal, a pensar nisto, naquilo ou naquilo outro, preocupado com isto ou com aquilo outro, que se amola, aborrece e desespera, deve contemplar o que há de útil para si, o que há de alegria, ânimo, o que engrandece, o que fortalece em todos os pontos de vista. Deve contemplar a escrituração. Mas o mal de muitos é preocupar-se com o mal, quando tem a tranquilidade em mãos, a escrituração, o universo em desencanto. Caros irmãos de origem, aí está um release sobre os menezaromos que se adquirem em cultura racional. Menezaromos, virtudes adquiridas, com a leitura diária dos livros Universo em Desencanto. Salve tudo, salve todos, salve Ana e Cristina. Olá, salve, salve-nos o Redentor, o racional superior, salve a consistência divina, a divina providência. Esta, acima de tudo, acompanhando todos os dias a luz racional em ordem do dia, com a natureza. Tudo eu sou. Sem a natureza, nada eu sou. Eu sou o Júlio César, das Minas Gerais. O dever de fazer propaganda deste conhecimento me trouxe aqui. E eu estou fazendo o que mais gosto, falando de cultura racional, falando dos livros Universo em Desencanto, o livro da vida. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Ouvintes do Prosa de Minas, ponham atenção. Estava eu, despreocupadamente, lendo uma revista de grande circulação nacional e que outrora
fora muito mais lida e respeitada. A matéria que relato aqui é datada do dia 1/6/2022. O tema central era os jovens, as novas gerações. Posto isso, relato aqui, sob o olhar de quem não é estudante de cultura racional, era preocupante o que dizia a reportagem. Sob o nosso olhar, de nós estudantes de cultura racional, era o desencanto do encanto. Vem comigo. É cada vez mais definitiva o afastamento dos jovens das religiões, seja ela católica, evangélica, protestante, islâmica, budista, umbandista, espírita e tantas outras. Entre as principais reclamações desses grupos estão a falta de credibilidade nas instituições, o apego aos pensamentos tradicionais e conservadores, com a pregação de preconceitos que não são mais aceitos na atualidade, o desencontro dos valores e morais e a sensação de não fazer parte de uma igreja. Luiz Fernando, um pseudônimo, 18 anos, é um desses jovens que amadureceu rodeado de religião. A avó, católica, apostólica, romana, bem tradicional. O pai, evangélico. A maioria dos seus tios são pastores e sua mãe, espírita. Ele foi batizado, fez catequese, crisma e era cerimoniarista na pastoral do bairro. E aos 14 anos decidiu que aquilo não fazia parte dele. Sou cristão, acredito em Deus, mas a minha religiosidade sou eu e não está em uma igreja. Ouvintes, os jovens sem religião já são a maioria nos principais polos econômicos e populacionais do país e ultrapassam os púberes católicos e evangélicos. Segundo as primeiras pesquisas de 2022, no Rio de Janeiro, a população de 16 a 24 anos sem religião chega a 34%. Acima dos evangélicos, 32% e católicos, 17%. Em São Paulo, o cenário não é diferente. Os sem religião alcançam os 30% dos entrevistados, superando os evangélicos, 27%, os católicos, 24%. Em âmbito nacional, 49% dos entrevistados se dizem católicos, 26% evangélicos e 14% sem religião. O número já impressiona,
pois é maior do que os 8% identificado no último censo em 2010. Esse percentual vem crescendo décadas após décadas. Os sem religião eram 0,5% da população brasileira em 1960, 1,6% em 1980, 4,8% em 1991, 7,3% em ano 2000. Ouvintes do Prosa de Minas, parênteses, oportuno. Todos esses dados aqui falados são verídicos, sérios e registrados em cartório, como é de praxe e obrigatório. Então, sigamos. Não acredito em nenhuma religião, pelo simples fato de ser algo criado pelo homem, como forma de manipular os outros homens, afirma o estudante Enzo, 20 anos. Ele e a namorada Sheila, de 22 anos, acreditam em uma força superior diferente. Para ela, Deus é a fé presente nas pessoas. Para ele, seria uma força que tem poderes sobre o universo. Atentos ouvintes do Prosa de Minas. Acredito que o egrégio tribunal já entendeu todo o contexto aqui exposto. Em síntese, as tábuas de salvação estão perdendo os valores. As novas gerações definitivamente, além de não seguir dentro das igrejas, não acreditam em céus, infernos, finitos e transfinitos. Então, ouvintes, vamos contextualizar. Esses jovens estão sedentos, vazios, no linguajar usual, descrentes, esperando por algo maior, mais consistente. Depois de toda essa narrativa, entremos no tema de hoje: a propaganda racional. O dever de fazer propaganda deste conhecimento para todos, para os jovens. Esses jovens estão nos esperando. Se estão prontos, não podemos dizê-lo ou afirmá-lo, mas o nosso dever é divulgar, é fazer a propaganda, falar da nova fase que entrou a governar, falar dos livros Universo em Desencanto, que nos traz e nos mostra os três poderes na Terra, que fala do retiro racional, que fala do Senhor MJC, Manuel Jacinto Coelho, o Cavaleiro da Concórdia, o homem do outro mundo. Explicar aos jovens as coisas da natureza e a natureza das coisas.
falar da mecânica material, da mecânica celeste e principalmente da mecânica racional, falar do astral inferior, falar do astral superior e falar do supermundo, o mundo racional, falar das muitas idas e vindas, falar do racional decaído, o porquê deixamos de ser o que éramos e nos tornamos o que somos, mostrar, provar e comprovar o que é e como foi feita as várias partes da natureza, a origem do sol, a origem da lua, a origem das estrelas, a origem dos planetas, a origem da água, a origem da terra, a origem dos animais, a origem dos vegetais, falar do alfabeto astrológico, que para simples entendimento, atentos ouvintes do Prosa de Minas, podemos dizer que era o primeiro livro que tínhamos nas mãos e o porquê não o seguimos. Falar dos verdugos das encostas de Anil. Ah, ouvintes do Prosa de Minas, para toda pergunta formulada existe uma resposta. Sem termos essas respostas, reinava a impossibilidade entre todos de terem conhecimento do seu eu, de terem conhecimento de sua formação, de que persiste, porque existe, o porquê é principal de tudo, a origem, os antecedentes da origem, a formação da origem, o ponto de partida, antes do ponto de partida, o antes do antes de toda essa originalidade. Continuar indo mais fundo, ouvintes, com esses jovens, explicar como foi feito o homem, como foi feita a mulher, como foi feita a água, como foi feito o ar, o oxigênio, explicar tudo, ouvintes, tintim por tintim, explicar como foi feita a imaginação, explicar como foi feito o pensamento, dissertar sobre a epifise, a glândula pineal, localizada no istmo do mesencéfalo, a tão falada pelo filósofo Descartes e por muitos, a sede da alma, o terceiro olho, falar também do livre-arbítrio, explicar e perguntar: quem és tu? Que a ilusão é tanta, meu jovem, és incapaz de definir o teu eu. Falar de toda essa grandiosidade, de tudo isso, com toda a diplomacia racional. Enfim, divulgar, divulgar, divulgar. Por hoje, o prosa foi assim. E o prosa tem o tiquim de tudo. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite.